Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, a graça e a paz esteja no seu coração, que a alegria do Evangelho seja a sua força, seja a nossa força. Ouvindo ontem o convite a converter-nos e crer no Evangelho, vamos abrir o nosso coração para escutar essa palavra santa que vem de Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas 9, de 22 a 25. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto, e no terceiro dia ressuscitará. Depois disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, o Evangelho de hoje nos traz esta descrição de Jesus daquele que é o seu destino, que é o destino de quem assumiu verdadeiramente o projeto de Deus frente a uma sociedade que não estava tão afim de acolher a proposta de Deus, que é uma proposta de amor, de justiça, de solidariedade. Também no nosso tempo essa realidade é presente, muitos não estão abertos a isso, por isso fazem guerra, por isso matam, muitas vezes dizendo que estão fazendo tudo isso em nome de Deus. Porém, não é o Deus de Jesus Cristo este que propõe para nós guerra e matança, porque o Deus de Jesus Cristo é o Deus que traz a experiência da harmonia e da paz. Ele luta contra tudo aquilo que vai contra essa paz verdadeira, este compromisso com a vida, este compromisso com o bem, com a dignidade de todas as pessoas. E aí, querido irmão, querida irmã, Jesus então faz uma descrição dizendo que ele, o Filho do Homem, deve sofrer muito, deve ser preso, deve ser condenado, julgado por aqueles que governam os povos, pelos anciãos, pelos doutores da lei. Pessoas que tinham grande sabedoria até acerca da palavra, mas que não tinham feito a experiência da verdadeira sabedoria, que é justamente aquela que nos traz Jesus Cristo, que é viver a partir da experiência do amor. É que usar aquilo que sabe, aquilo que entende para o bem. Essa é a verdadeira sabedoria. Esses homens tinham uma sabedoria parcial, tinham muito conhecimento, porém lhes faltava sabedoria para usar esses conhecimentos para o bem verdadeiro. Por isso vão matar Jesus, por isso vão perseguir Jesus. E aí Jesus então anuncia esse seu sofrimento, essa sua condenação, a sua morte, mas anuncia muito mais a ressurreição. No terceiro dia ele ressuscitará. E aí é importante que a gente ouça no início da quaresma esse evangelho para lembrar que essa nossa caminhada agora quaresmal é para nos preparar para vivenciar este grande mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós não paramos na morte, porque o Cristo não parou nela. Nós passamos da morte e experimentamos a ressurreição, porque foi aí que Jesus concluiu totalmente o seu plano salvador, a sua ação salvífica no meio de nós. Então, ouvir Jesus, que fala sobre o projeto do Pai se realizando na vida dele e que vai passar pela experiência do sofrimento, da dor, da condenação,
de toda essa paixão, tudo isso por amor, e que ressuscitará. Eis que nós iniciamos a Quaresma lembrados de que todo este tempo vai nos levar também a celebrar a experiência da ressurreição e que desde já nós já devemos viver neste mundo como homens e mulheres da ressurreição, homens e mulheres que experimentam o pleno bem da ação de Deus em nossas vidas. E aí, falado isso, dito isto, Jesus ele vai apresentar para nós um convite, que é ao mesmo tempo uma missão. Ele diz: quem quiser me seguir, muitos querem seguir a Jesus, deve tomar a sua cruz cada dia e me seguir. Então, diariamente, fazer o compromisso de assumir o compromisso com o Senhor. Que cruz é essa que o Senhor nos convida a carregar? É a nossa própria vida, dom de Deus entregue a nós, que deve ser levada com responsabilidade a cada dia, deve ser assumida com responsabilidade a cada dia. E na medida em que nós vamos assumindo a vida com responsabilidade e vivendo de acordo com aquilo que o Senhor nos faz, a nossa vida, marcada por dificuldades, marcada às vezes por algumas durezas, mas também por grandes alegrias, nos levará à plena felicidade. Aquela mesma experiência de vida total que Jesus experimenta com a ressurreição, nós também somos chamados a experimentar a partir da nossa vida. Mas para isso é preciso que assumamos a vida como um dom, que assumamos a vida com responsabilidade. Nós receberemos a glória se assumirmos de verdade o compromisso com a vida. E a vida aqui apresentada por Jesus com este belo sinal que é a cruz. A gente lembra que a cruz para Jesus é o lugar do suplício, é o lugar do sofrimento, mas é a partir da cruz que ele experimenta a ressurreição. A vida é um dom que traz também as suas dificuldades, mas todos nós queremos chegar à glória, porém, só chegaremos à glória de verdade na medida em que assumirmos verdadeiramente a vida, que assumirmos verdadeiramente a vida como uma cruz que nos é entregue pelo Senhor, que vai nos levar à ressurreição. E é interessante que Jesus diz que a gente tem que assumi-la a cada dia. Por isso, é preciso renovar a cada dia o compromisso com a vida, o compromisso em viver bem. E viver bem para nós é viver segundo o ensinamento de Jesus. Então nós assumiremos bem a vida, assumiremos bem a nossa cruz, carregaremos a nossa cruz com fidelidade na medida em que a gente fizer das nossas vidas um compromisso de viver sempre segundo o Senhor, renovando a cada dia o compromisso com Ele. Por isso, queridos irmãos e irmãs, nesta Quaresma fica esse convite para cada um de nós, de olhar para a nossa vida como um dom, de a cada dia renovar o compromisso de viver bem, porque é nessa forma que nós vamos acolhendo a cruz que Cristo nos confiou, para que, passando pela experiência da vida, possamos experimentar a glória da ressurreição, a vida eterna que o Senhor tem preparado para cada uma de nós. E ao mesmo tempo que nós carregamos a nossa cruz, nós somos convidados, inspirados em Jesus, a carregar a nossa e também nos unir a tantos irmãos e irmãs que sofrem, que carregam cruzes muito pesadas e que tantas vezes precisam do nosso apoio para levar essa cruz. Que nesta Quaresma, nossos olhos, nossos ouvidos, mas sobretudo nosso coração, esteja atento para os clamores dos irmãos e irmãs que sofrem. Que nós possamos identificar aqueles que estão sofrendo em nosso meio e que possamos nos fazer também solidários com esses irmãos e irmãs
como é solidário conosco o próprio Deus, que assumindo a nossa humanidade, carrega a nossa cruz e carrega conosco este fardo para torná-lo cada vez mais leve. Que o Senhor nos conceda essa graça e que Ele nos abençoe com a sua generosidade. Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, assumindo verdadeiramente a cruz, dom de Deus em nossa vida, possamos viver bem e assim prestar o mais sincero louvor a Deus. Fica com Deus, um abraço forte.